Acredito que ele reservou o nosso grupo novamente para falar conosco nessa noite. Amém? Então eu venho com um coração muito feliz para falar desse Jesus em mais uma célula nossa, para a glória e honra do Senhor. Eu acredito que ele traz pessoas para o momento certo, na hora certa. Então, nós somos essas pessoas aqui. Na palavra dele fala que quando tem dois ou mais, ali ele está presente, né? Então, glória a Deus por isso. Então, se é nós que temos que aprender hoje, então, vamos embora. Eu vou iniciar fazendo uma pergunta para vocês. Quem é ansioso aqui? Tem alguém ansioso aqui? Eu acho que todo mundo... A Viviana é ansiosa. Muito cuidado, né? Precisa, né? Mas assim, a ansiedade, a gente ouve falar muito, porque hoje é o mal do nosso século, né? Foi o mal do século passado e é o mal. A ansiedade hoje a gente vê muito visível, não só nas pessoas, tipo adultas, mas nos jovens também, né? Eu tenho um exemplo aqui dentro da minha casa, a minha filha, meu Deus do céu, pensa num ser humano ansioso, é ela. Ela é extremamente ansiosa. Eu também sou muito ansiosa. Só que eu tenho aprendido muito nessa caminhada com Jesus. Ele tem uma misericórdia tão linda pela minha vida que ele me ensina. E eu consigo visualizar os momentos que eu preciso, tipo, opa, eu preciso, né? Eu preciso confiar. A minha ansiedade já teve momentos de falar tão mais alto que eu não conseguia enxergar nada. Apenas o fracasso do problema. Eu era essa pessoa. Eu enxergava a situação, estava ali, sabe? O negócio estava acontecendo e eu não enxergava que poderia dar certo. Eu não enxergava essa possibilidade. Eu só enxergava o fracasso já da situação. Então, em outras palavras, eu falava para Deus assim, eu nem confio em você, nem sei se você está me vendo, nem sei se você está me olhando, porque eu estava declarando com as minhas atitudes que já estava fracassado. Então eu não confiava. E hoje eu vejo que, tipo assim, que a minha filha, ela tem essa fase de ansiedade, às vezes é para uma viagem. Eu, por exemplo, eu aprendi, caminhando com ela, né, 14 anos que eu tenho ela, para a glória e honra do Senhor Jesus, e caminhando ao longo desses 14 anos, eu aprendi que em algumas situações, se eu tiver que presentear, por exemplo, se eu tiver que levar num lugar que, tipo assim, que ela quer muito, que ela... Eu não posso falar, olha, tal dia eu vou levar você, vou comprar isso para você. Não, eu tenho que já resolver a situação e chegar com a situação resolvida para ela. Porque a criança não dorme, a criança fica descabelada e é aquilo. Então, tipo assim, você vê que não é só no adulto, nossos jovens, infelizmente, passam por essa situação também. Mas para alguns, a ansiedade, ela é falta de Deus. Para alguns, a ansiedade tem um buraco ali que só Deus pode preencher. Para alguns, a ansiedade é falta de fé. E a palavra hoje vem nos mostrar, eu falo assim, que a palavra, a gente aprende que ela é a verdade, né? Então, quando a gente tem dúvida, a gente precisa ir na palavra. E meditando na ministração de domingo, e ouvindo ali, lendo os versículos, Deus falou comigo numa perspectiva de olhar diferente em relação ao texto que eu vou ler aqui. Ele falou comigo de uma forma diferente porque, assim, a ansiedade é algo do homem, é algo da mulher, é algo do ser humano e tá tudo ok. Não quer dizer que uma pessoa ansiosa não tem Deus. Não. Quer dizer, se fosse assim, tipo assim, não existia um crente ansioso. Se fosse assim, dentro da nossa igreja, as pessoas não andavam ansiosas. Concordam comigo? Porque todos nós temos Senhor, todos nós acreditamos em Deus. E por que somos ansiosos? Às vezes uma conta atrasa, tô ansiosa, tô desesperada, o dia chegou para pagar e não tem. Eu vou dar um exemplo meu, Gerlane aqui falando. Em outros momentos, por muito menos, chegava uma situação como hoje aconteceu, de financeiramente falando, a situação não foi legal. E eu precisava pagar uma conta, e eu cheguei diante do Senhor, venho orando e buscando e tudo, resposta, aí eu falo, Deus, né, tá, então a situação tá apertada, eu preciso que o Senhor entre com a sua provisão, eu preciso, e eu apresentei a minha situação para o Senhor. E o Espírito Santo falou comigo, me revelou, tipo assim, as nossas contas somos nós que fazemos, amém? É a gente quem faz, é a gente quem busca. Só que assim, tem momentos que a gente se desespera no momento de pagar e não ter o dinheiro, tem momentos. Só que tipo, a gente tem que ter o discernimento que não foi Deus que fez. Essa é uma situação que você precisa rebolar para resolver.
Então é muito cômodo você chegar diante de Deus e assim, manda aí, né, um pix de Milão para me pagar essa conta, porque tá difícil. Aí o Senhor ministrou no meu coração, você fez a conta, amém? Você está orando buscando uma resposta, amém? Eu estou te mostrando a clareza. Só que existe um problema, existe uma situação que precisa ser resolvida. Eu falei, amém, Jesus, glória a Deus, eu entendi. O que eu quero dizer para vocês hoje é que antes eu estava me descabelando num momento como esse. Eu já tinha chorado, já tinha batido o pé, já tinha me revoltado, já tinha, feito um monte de coisa para conseguir o dinheiro. Eu entendi o que Deus me falou, falei, amém, Jesus. Então, se o Senhor está falando, eu vou fazer aquilo que o Senhor está falando. Amém. E Deus sabe de todas as coisas. Então eu percebo que durante a minha caminhada com Deus, tem situações que Ele está me moldando e mudando em mim. A ansiedade é uma delas. A ansiedade no homem e na mulher, é normal isso acontecer, porque não é falta de Deus. Não é porque você está ansiosa, sabe, sente um medo, que você não tem Deus. Muito pelo contrário, você tem Deus. A diferença é, com toda essa situação, como que você vai responder para o Senhor? Você vai deixar que o medo fale mais alto? Você vai deixar que a sua ansiedade tire a tua fé? Isso é o que temos que aprender. A nossa falta de incredulidade no Senhor anula todas as bênçãos. Então, se a gente, no meio da nossa dificuldade, da nossa ansiedade, do problema, você só enxergar apenas o fracasso do problema, em outras palavras, você está falando para Deus assim, olha, Senhor, valeu a pena não, viu? Porque o Senhor fez tudo isso aí, eu acredito em tudo, eu até acredito que o Senhor faz, mas não quero esperar não. Não vai dar para esperar. Eu quero que as coisas aconteçam para ontem. Então, a gente está falando para Deus assim, né? Deixa que eu faça na força do meu braço. Você está deixando que a sua ansiedade fale mais alto que o Senhor. E a palavra vai vir nos mostrar isso, que a ansiedade não é falta de Deus. Ela é simplesmente um sentimento que temos dentro de nós, que nós precisamos aprender a controlar, a confiar no nosso Deus. Amém? A palavra de hoje vai estar lá em Marcos, foi lido alguns textos e todos eles falam sobre esse assunto que a gente está falando aqui, a ansiedade. Eu escolhi ficar com o Evangelho de Jesus, que escreveu Marcos, está lá escrito 4, vou ler o 4, 40 e 38, tá? Quatro, 37. Isso. Em Marcos 4, vou ler o 35 também, tá? Depois o 37. Lá no 35, a gente vai ver que o Senhor Jesus, ele fala assim, ele dá uma ordem para seus discípulos. Então, a gente já começa ouvindo a voz do Senhor, fazendo uma ordenança ali. Caindo a tarde, Jesus disse aos seus discípulos, vamos atravessar para o outro lado do mar. Então, Jesus fala, vamos atravessar para o outro lado do mar. Lá no 37 vai nos dizer assim, logo levantou-se uma terrível tempestade, ondas enormes começaram a rebater sobre o barco, de forma que ele estava ficando cheio de água e prestes a afundar. E Jesus, nesse momento, estava fazendo o quê? Jesus, nesse momento, ele estava dormindo. Jesus dormia na popa do barco com a cabeça em uma almofada. Os discípulos acordaram, bradando, mestre, nós estamos quase afogando e o Senhor nem se importa? Então ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-se, aquieta-se. O vento aquietou e ficou calmo, e tudo ficou calmo. Ele pergunta para os discípulos, Jesus pergunta, por que vocês estão com medo?